Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pérolas da Misericórdia. A gente está no vídeo da parte 17, né? Vamos primeiro fazer uma oração de entrega. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, se é mal que me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Espírito Santo, toma conta dessa obra, essa obra é tua. Faça chegar a quem tem que chegar e que faça sua obra no coração e na mente das pessoas. E quero dizer, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, que eu seja barro nas suas mãos, Senhor, cada vez mais. Amém? Amém. Então vamos lá. O vídeo anterior, da parte 16, falamos sobre que Jesus toma o coração de Santa Faustina para que ela não vá para longe, né? Que ela não se demore muito tempo longe, porque era muito importante para ela, para Jesus, que ela fizesse o trabalho dela lá, né? Então a gente vem para a parte 17, parágrafo 43. Estou sendo um pouco mais sucinta, porque é um pouquinho extensa essa parte hoje. Embora a gente vai tentar fazer o vídeo no tempo certinho, tá? Parágrafo 43. Em determinado momento vi duas irmãs que estavam prestes a entrar no inferno. Uma dor indizível oprimiu a minha alma e roguei a Deus por elas. E disse-me Jesus, aí a fala de Jesus, vai falar com a Madre Superiora e conta-lhe que essas duas irmãs estão em ocasião de cometer um pecado grave, né? Isso aqui, só porque eu esqueci de fazer no início, ó, gente, a leitura do diário de Santa Faustina, né? Então hoje é o parágrafo 43, 44, 45, 46, porque está chegando agora. No dia seguinte, disse isso a superiora. Então, Santa Faustina foi contar à superiora. Uma delas já está em grande fervor e a outra em grande luta. Ou seja, a outra está em grande luta, está tentando não cometer o pecado, em luta contra o pecado. Em determinado momento, parágrafo 44. Em determinado momento, Jesus me disse, aí a fala de Jesus, abandonarei esta casa, 3 pontinhos, visto que há nela coisas que não me agradam. E aí a hóstia saiu do sacrário e pousou nas minhas mãos, e eu, com alegria, coloquei-a novamente no sacrário. Então, a gente entende aqui que a Santa Faustina está numa adoração e tem essa cena, né? Ela está diante do sacrário, na capela, e aí repetiu-se isso uma segunda vez, e eu fiz com ela a mesma coisa, botou a hóstia de volta no sacrário. Então, gente, isso é um milagre, tá, gente, que está acontecendo, essa experiência ela está relatando. E fiz com ela a mesma coisa, mas isso se repetiu pela terceira vez. E então a hóstia transformou-se em Nosso Senhor vivo. E Jesus me disse, se transformou na frente dela. Não ficarei aqui por mais tempo. E aí, uma fala mais enfática de Jesus. E aí vem o relato de Santa Faustina. Na minha alma, acendeu-se de repente um vivo amor para com Jesus. Disse-lhe, e eu não vos deixarei sair desta casa, Jesus. E novamente Jesus desapareceu. Ou seja, se transformou na hóstia, e a hóstia pousou nas mãos dela, nas minhas mãos. Uma vez mais, coloquei-a no cálice e fechei o sacrário. E Jesus ficou conosco. Procurei por 3 dias fazer uma adoração reparadora. Em determinado momento, Jesus me disse, diz a Madre Geral que nesta casa está sendo cometida tal e tal coisa. 3 pontinhos. Que não me agrada e que muito me ofende. Santa Faustina não relatou para proteger o convento e as pessoas envolvidas. Não contei isso logo à madre, mas a inquietação que o Senhor enviou sobre mim não permitiu que eu demorasse sequer mais um momento. Imediatamente escrevi à Madre Geral e a paz entrou na minha alma. Aí, parágrafo 46. Frequentemente eu sentia a paixão do Senhor no meu corpo, embora de forma imperceptível. Alegrava-me com isso porque Jesus assim o queria, mas isso durou pouco tempo. E esses sofrimentos inflamavam a minha alma com o fogo do amor a Deus e as almas imortais. O amor suporta tudo. O amor vencerá a morte. O amor não teme nada. Então hoje, né, um vídeo complexo. Então,
Vamos devagar. Primeira, então, a questão das irmãs que estão cometendo pecado. É revelado a Santa Faustina qual é o pecado que está sendo cometido. Ele fala para ela, para a Madre Superiora, tomar alguma atitude. Né? Primeiro ele age antes que o pecado comece a agir. Só que, pelo jeito, as coisas continuaram e começou-se a ter alguns pecados, porque Jesus ficou extremamente irritado e falou: eu não vou ficar mais nessa casa, porque muito me ofende. Né? E começa essa disputa de Santa Faustina com a questão de Jesus, que Jesus quer sair e ela bota ele de volta no sacrário. Então, essa questão da hóstia saindo e a hóstia se transformar em Jesus, isso é uma confirmação de que a hóstia santa é o corpo e sangue de Cristo e é Jesus. Tá? Você não é obrigado a acreditar, mas é o que se revelou para Santa Faustina e o que ela colocou, essa experiência mística, colocou nesse diário, e esse diário é confirmado pela igreja, né, e tem a sua veracidade confirmada, essa experiência mística confirmada pelo Papa. Então, tem valor no que está sendo falado. E a questão da intercessão. Você vê, ele queria ir embora, ele foi para o colo de Santa Faustina, mas ela falou: eu não vou deixar, eu estou aqui, eu estou então assim, ela falou: eu não vou deixar, eu não quero. E assim, o grau de intimidade de Santa Faustina era tanto com Jesus, né, que o grau de intimidade era tão forte que ela tinha esse tipo de fala, né, mais íntima, como se estivesse falando com um amigo. E que ela tinha essa proximidade tão grande com Jesus que Jesus ouviu ela, ouviu o clamor dela, e que assim, ela falou: não vou deixar você ir embora, você vai ficar aqui com a gente, e colocou de volta. E fica essa lição para a gente que Jesus ouve o justo, ouve o clamor do justo pela intercessão de outros. Então, a importância da gente estar rezando e fazendo a intercessão pelo outro irmão, né? Eu gosto sempre de lembrar as pessoas, porque é muito falado quem reza o rosário, quem está sempre nos movimentos da igreja, né? Mas mesmo os que estão no movimento da igreja, às vezes eles se inflamam muito de falar mal de um colega da igreja ou até mesmo de um religioso, de um padre, quando, na verdade, o que a gente tem que fazer não é botar panos quentes e dizer que aquela pessoa não errou, mas em vez de gastar tanta energia em falar mal do irmão ou do padre, mas colocar o joelho no chão e interceder, né? Quer dizer que a gente não pode falar que cometeu algum erro? Não é isso, mas é que falou que cometeu, então agora a nossa energia é a solução do problema, não é pegar e ficar catucando o problema e falar: nossa, então a gente tem que botar o joelho no chão em cima dessa situação para que ele lute, o padre, no caso, lute contra o pecado e consiga ser mais forte dessa tentação, seja a tentação, às vezes, de ser um padre que ouve pouco a sua comunidade, ou um padre que é um pouco mais ríspido, mais grosseiro com algumas pessoas, ou uma irmã da comunidade, que às vezes é mais difícil de lidar, uma pessoa mais complicada. Então, às vezes, a gente gasta muita energia em falar e não em rezar, em interceder. Você vê como se Jesus ouviu Santa Faustina, tudo bem que era uma santa, mas você vê a intercessão, né? A questão da intercessão, que Santa Faustina pediu para Jesus voltar atrás, Jesus ouviu. O que dirá se uma comunidade pede intercessão, um grupo de pessoas pede intercessão por uma questão de um padre ou de uma colega da igreja, que às vezes é mais difícil de lidar para que ela melhore o gênio dela, né? Então fica esse pensamento aí, né? E não posso, se eu estou falando de uma coisa simples, o que dirá de uma coisa mais importante, como uma doença, então o poder da nossa intercessão. E aqui fica bem nítido como o pecado ofende a Jesus. E afasta.
né? Os pássaros estão passando aqui bem na hora, na graça, né? Então, é um pecadinho. Irmão, cuidado para quem você traz para dentro da sua casa e para quem você tira de dentro da sua casa. Não dá para servir dois senhores. Não dá para dizer sim e não, ou não e sim. Ou é sim, sim, ou é não, não. Se dentro da sua casa você convidou Jesus, você tem o seu altar, você tem o seu momento de oração, você tem as imagens religiosas, você está convidando Jesus, na sua casa não tem que ter pecado. A sua casa pode ter acontecer pecado? Lógico, toda hora vai acontecer pecado. Mas intencionalmente sua casa ser um lugar de pecado e tudo colocar na conta que Deus perdoa, você está afastando Jesus de dentro da sua casa. Se você está afastando Jesus de dentro da sua casa, quem é que vai entrar na sua casa? Cuidado com os altares que você estiver montando na sua casa. Né? Meu marido, digamos um exemplo, né, do filho, meu marido está bebendo muito, eu não gosto quando ele bebe, que dá confusão e não sei o quê, mas tem um bar, tem uma área ali cheia de bebida. Será que você já se desgastou conversando sobre isso com ele ou com seu filho? Isso é só um exemplo. Praticamente um altar, né? Então, montado um ambiente especial, um local especial para cometer aquilo que não faz bem para sua família. Então, fica essa reflexão. Que se tiver um pecado, por mais que você reze, por mais que você clame, se tiver um pecado forte, grave, acontecer na sua casa, você pode estar convidando Jesus, a outra pessoa a entrar na sua casa e Jesus a sair. Ele deixou bem claro aqui. Se tal pecado me desagrada e está cometendo com frequência, pelo que eu estou entendendo, eu não vou ficar mais nesse ambiente. Levemos para reflexão que Jesus, fica hoje essa mensagem, e que Jesus toque no coração de vocês, que vocês façam esse momento de intimidade com Jesus e pergunte a Jesus se na sua casa você está cometendo algum pecado ou está montando algum altar ou algum pecado frequente que desagrada tanto Jesus a ponto dele sair da sua casa e não querer estar no seu ambiente, não querer estar na sua casa. Profundo, né? Sério. Acho que pode salvar você e sua família. Um abraço grande, né? A gente se vê no próximo vídeo. E aí depois a gente fala um pouquinho sobre o parágrafo 46, né? Outro momento a gente vai falar sobre isso, sobre a questão de Santa Faustina sentir as dores da paixão de Cristo. A gente já falou um pouquinho. Aqui mais uma vez ela tem esse relato. Um abraço grande, fiquem com Deus, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.